Confesso aos irmãos que está ainda meio complicado, meio difícil para eu entender o que aconteceu no jogo de ontem. Sinceramente, claro que durante o jogo você já fica bastante confuso com relação a tudo aquilo que está acontecendo, mas para o final da partida vira aquele inferno, né? Comanda o coração 100%, a razão, o pouco de razão que cabe no futebol, que vale no futebol, perde praticamente o sentido diante daquela situação que o São Paulo viveu em 10 minutos, basicamente, né? E eu pensei comigo, eu falei, olha, de manhã eu acordo e tento fazer uma avaliação um pouco mais com a cabeça fria daquilo que aconteceu, e confesso a vocês que ainda continuo extremamente confuso com tudo aquilo que eu vi, né? E por confuso entendam uma coisa muito simples. O São Paulo decidia uma vaga para a próxima fase da competição contra o último colocado, que até então tinha feito 3 gols no campeonato e com uma vitória apenas. Então assim, o cérebro meio que dá uma bugada, o cérebro do futebol, que já não é muito utilizado, né? Nós sabemos como é que funcionam as coisas da bola. Ele dá uma bugada, eu confesso a vocês que ele dá uma bugada diante de tudo aquilo que eu vi. Repito, eu não assisto coletiva de treinador, né? Desde o tempo lá de Fernando Diniz, Hernan Crespo, Rogério Ceni, Dorival. Eu não assisto, eu me recuso a assistir, porque para mim é uma afronta ao pouco de inteligência que me resta, né? De bom senso e compreensão das coisas que me resta. E até agora, daqui a pouco eu vou saber um pouquinho mais, porque a gente acaba olhando no feed e vendo todas as informações referentes ao São Paulo, né? A gente sempre vê uma coisinha ou outra, um comentário ou outro, eu vou ficar sabendo. Mas como eu não vi nada, eu vou falar ainda um pouco sobre o meu sentimento do pós-jogo de ontem, do que eu vi no jogo de ontem, né? Sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho agora, agradecendo desde já, né, a repercussão do meu pós-jogo. Muito obrigado aí. O vídeo parou, de novo, o vídeo parou no final do vídeo. E eu, sinceramente, eu não estava com muita paciência de fazer outro vídeo. Não estava legal, não estava bem diante do que eu senti ao final daquela partida. E acabou ficando desse jeito. Agradecer demais a vocês, né, pelos comentários, pelos likes, enfim, por tudo aquilo do pós-jogo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Começando a semana, né? Uma semana aí que todos possam ter abençoada e gigante, para a gente tocar as nossas vidas, né? Porque a guerreirada hoje acordar mais tarde, tomar aquele café gostoso reforçado, né? Aquela volta no shopping, né? Olhar na conta se caiu os 500 pau na conta, enfim. Aquilo tudo que a gente já está de saco cheio de ver no futebol. E quem sofre, quem passa o mal bocado é o torcedor, né? O torcedor é que passa o mal bocado, né? Imagina os meus irmãos que foram até Itu. Tudo bem, no final foi tudo resolvido, entregamos aquilo que nos propomos a entregar, entregamos aquilo que obrigatoriamente tinha que ser entregue, né? O interessante é que eu vi gente tratando isso como uma epopeia, tratando isso como um momento mágico do futebol, tratando isso como um esforço do guerreiro em buscar o resultado no final da partida. Cada um vê de uma maneira. Inclusive esses que vêm desse jeito sofrem menos, né? Eu admiro. Porque de alguma forma sofre bem menos, né? Ainda ao final do jogo, eu vi alguma coisa referente lá à mão na orelha do Carpini. Muita gente aí falando que foi contra os torcedores do Ituano. Muita gente falando, não, mas atrás do banco ali era só a torcida do Ituano. Não era. Ali é uma torcida mista que fica, muito torcedor do São Paulo. E eu não sei, pode ter sido do Ituano, pode ter sido do São Paulo, pode ter sido do quem foi. Só que eu vou deixar meu recado aqui para Carpini daquilo que eu vejo, tá, gente? Se o irmão vê diferente aí, fique à vontade para colocar o seu comentário, né? Não se faz isso para torcedor de futebol. Não se faz isso. Mas o cara não tem sangue de barata. Mas tem que ter sangue de barata. O cara tem que ter sangue de barata, inclusive assimilar
as porcarias que ele fez durante a partida. Ou não pode criticar o Carpini, não é? Então, assim, o cara tem que assimilar isso, porque por muito pouco, vocês me conhecem nos comentários, eu trabalho com muito cuidado com essa questão de sorte e azar, né? Porque geralmente a sorte acompanha a competência e o azar acompanha a incompetência. Geralmente é assim a regra, né? Mas ontem foi pura sorte. Foi pura sorte a classificação de São Paulo. Porque o São Paulo não fez absolutamente nada para se classificar, né? O São Paulo em campo, ontem, ele não fez nada para se classificar. E grande parte dessa responsabilidade, que também é do jogador, é claro, ela é dividida com o treinador. E com as coisas erradas que ele fez durante o jogo. Inclusive com relação ao comportamento do jogador, né? Ah, mas o jogador está se arrastando em campo, o treinador tem culpa? Não, a minha avó, ela tem responsabilidade sobre isso. Se o treinador não faz os seus jogadores entenderem que aquele momento o São Paulo tinha que ter uma postura e uma atitude diferente, que não colocasse em risco a sua classificação, não pode ser treinador de São Paulo. Muita gente, aumentou muito o número de pessoas, né, que falaram a respeito dos limites do Carpini, né? E é verdade, né? Então, assim, você vai percebendo a cada partida as dificuldades que o Carpini tem, próprias possivelmente de quem não tem experiência, de quem pegou um transatlântico, estava acostumado com um bote de remo e pegou um transatlântico para pilotar, né? Então, assim, por quê? Porque você vê um treinador que ao final da partida, com os riscos todos, me coloca um terceiro zagueiro de qualidade extremamente duvidosa. Vocês sabem da minha opinião com relação a Diego, abre parênteses, joga D, fecha parênteses, Costa. Me coloca um jogador ali, né? E o time toma o gol. Do jeito que o São Paulo tomou o gol, num cruzamento na área, a bola blá 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 sobra pro cara que bate e faz. Então, assim, o Carpini, você está dirigindo o São Paulo Futebol Clube, Carpini, independente da fase que vive o São Paulo, independente do momento que vive o São Paulo, né? Então, assim, não dá para imaginar que você tem uma atitude dessa. Vamos supor que fosse um São Paulo e Palmeiras, ou São Paulo e Corinthians, fosse um clássico, fosse o que fosse. Eu talvez entendesse um pouco melhor a sua atitude. De dizer, cara, é jogo de cachorro grande. Né? Então, assim, você mais ou menos... Mas não, você está enfrentando o Ituano, que é o último colocado do Campeonato Paulista, rebaixado. E você ter uma atitude dessa num time que estava louco para entregar o jogo, pelo comportamento dos jogadores. Realmente é complicado. Realmente, Carpini, você vai se complicando. E voltando ao assunto mão na orelha, você se complica mais quando você faz isso. Você não tem lastro para fazer isso, né? Independente do que o torcedor te falou, independente do que o torcedor disse a ti, independente se era do Ituano ou se era do São Paulo, eu, se tivesse atrás do Carpini ali, tinha xingado ele até ontem, né? Então, assim, independente disso tudo, você não pode fazer isso. Você é o treinador do São Paulo. Você tem que assimilar o golpe e acender umas 25 velas para São Sebastião, porque o seu time no final conseguiu arrumar um pênalti. Tinha um monte de gente falando, ninguém quer o São Paulo campeão, o mundo é contra o São Paulo, o universo é contra o São Paulo. Eu não caio nesse conto, eu não caio. Uma coisa é a arbitragem errar, uma coisa é os caras fazer cagada, outra coisa é os dirigentes do São Paulo não fazerem absolutamente nada contra isso. E eu já falei que não vou falar mais de arbitragem, porque se para a diretoria do São Paulo tá tudo bem, quem sou eu na fila do pão para reclamar? Né? Então, assim, o pessoal fala tudo isso daí e no final do jogo, quem deu pênalti foi o VAR. Não estou reclamando do Klaus no lance, porque é um lance difícil de você dar um pênalti ali, né? Mas o VAR chamou, o Klaus confirmou e o Lucas bateu muito bem e fez. Então, assim, a sorte, Carpini, a sorte bateu na sua porta.
Eu não quero acreditar que a temporada inteira você vai viver ou tentar viver de sorte. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se você continuar fazendo o que você tem feito no São Paulo dentro de campo, e ontem com a mãozinha na orelha, eu vou dizer um negócio para ti. Você vai precisar de muita sorte, mas muita sorte, a temporada inteira, para entregar alguma coisa diferente no São Paulo Futebol Clube. Legal? É isso daí. Vamos conversando a respeito, escutando o comentário de vocês também, para ver se durante a semana a coisa dá uma amenizada, né? E pro final de semana a gente tem um outro São Paulo com uma outra postura, com uma outra vontade. A cada semana que fica parado o campeonato e o São Paulo joga, a coisa fica pior. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, semana gigante para todos. Fiquem com Deus. Um abraço.